dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam super bem. E no React de hoje nós vamos reagir a um vídeo que diz provar que o Inter é o time mais azarado. Olha, eu vi esse vídeo antes do jogo de ontem da Copa do Brasil, né? E eu já pensei em gravar o vídeo. Eu queria refutar o cara, eu ia dizer, não, agora nós virou a chave, né? O azar saiu, mas que jeito, tem que rir pra não chorar do que aconteceu. Eu não sei não se não é mesmo o time mais azarado do Brasil, porque bah... E além de o Inter ser eliminado, o Inter é eliminado com requintes de crueldade. Eu não sei o porquê de tanto sofrimento, mas ainda tem uns times que são sofridos. Tipo Botafogo, Vasco, esse sofre também. Mas sim, bora lá reagir que esse vídeo instigou a minha curiosidade. Provando que o Inter é o time mais azarado do Brasil. Viu mais um momento triste na sua história recente no futebol. Novamente eliminado pelo Juventude em 2024, porém desta vez foi na Copa do Brasil, o Colorado só tem reforçado algo que eu tenho pensado faz um bom tempo, que é o seguinte... Esse vídeo saiu um dia antes do Inter ser eliminado agora, foi eliminado ontem, né, na Sul-Americana. Meu Deus, tá louco. Que esse time é tão azarado? E antes que venha algum torcedor aqui dizer... Ai, quem tá fazendo vídeo só pode ser gremista, quer estragar a imagem do Internacional. Cara, para. Não. Eu sou torcedor do Inter, tá? Da hora. Acompanho esse time desde sempre. Inclusive, eu estive presente em loco, lá no Beira-Rio, no último título conquistado pelo Internacional. Que foi quando? Lá em 2016. Isso, cara. 2016. Eu era só um gurizinho de 13 anos e agora eu, com meus quase 22 anos, eu sigo esperando o meu time levantar uma taça, né? Mas isso não tem acontecido. Quando os torcedores do Inter zoavam os gremistas por terem ficado 15 anos sem ganhar títulos e o senhor Eduardo Sacha ter dançado a famosa valsa dos 15 anos, a gente dizia... Pô, mas o Grêmio, hein? O Grêmio 15 anos sem nada, meu. Mas é que tá. O Grêmio, de 2001 até 2016, nesses 15 anos, ganhou pelo menos 3 gauchões nesse período. Foi em 2006, 2007 e 2010. O Inter de hoje em dia vai completar quase uma década sem ganhar nem gauchão, cara. E o pior, os últimos gauchões de 2022, 2023, 2024, o time nem sequer chegou na final contra o Grêmio. Então... se prepara aí, que hoje eu vou tentar provar para o Brasil, cronologicamente, que o Inter é sim o time mais azarado dos últimos anos. Só que tem uma coisa também, né? O Inter foi roubado no Brasileirão de 2020. Na bola, o Inter foi o campeão brasileiro. Perdeu no apito. 2019, o Inter perdeu a Copa do Brasil pro Atlético Paranaense, mas perdeu na bola daí. Perdeu na bola, perdeu bem perdido. 2020 não. Aí o Inter perdeu no apito amigo. O Sport Clube Internacional, fundado em Porto Alegre no ano de 1909, dispensa comentários no futebol brasileiro e até futebol sul-americano. Quem é que não lembra lá no PES 2011, que tinham poucos times brasileiros e um deles era o Internacional? Nessa época, o Inter vinha de títulos da Libertadores em 2006 e 2010, da Recopa Sul-Americana em 2007 e 2011 e campeão da Sul-Americana em 2008. Além disso, teve campanhas marcantes de vice na Copa do Brasil em 2009 e também de vice brasileiro em 2005, 2006 e 2009. Mas aqui com ressalvas de azar também. Bom, no Brasileiro de 2005, a maioria das pessoas sabe que aquele campeonato foi completamente manipulado, digamos assim, mas teve... roubado. Reagendamento. Ele não fala, mas eu falo. Você sabe que eu falo. Roubado, roubadaço. O presidente do Corinthians ainda assumiu o roubo. Tem até o vídeo aqui no canal. Jogos. O pênalti que não deram em cima do Tinga contra o próprio Corinthians. O Corinthians que viria a ser campeão, inclusive. No Brasileiro de 2009, um outro azar. Que foi o quê? Chegar na última rodada e depender de uma vitória do rival Grêmio contra o Flamengo para levantar a taça. Algo que poderia ter acontecido, visto que o Grêmio saiu na frente, porém tomou a virada, né? Mas ok, até essa época aí, 2010, 2011, o Inter pelo menos tinha uns caras que eram bem aguerridos no grupo, digamos assim, que eram jogadores bons, que davam a vida pelo time, algo que a gente não vê hoje. Por exemplo, D'Alessandro, Guinha Azul, Bolívar, Índio, quem não lembra desses caras? Mas o fato é que, de 2016 pra cá, a tal da valsa do Sacha parece que inverteu toda essa situação entre Inter e Grêmio. Enquanto o rival, em seu novo estádio,
conquistou a Copa do Brasil, a Libertadores, a Recopa e todos os gauchões de 2017 pra cá, o Inter não ganhava nada, nem Grenal. Tanto que, entre 2019 e 2021, foram 11 Grenais consecutivos sem vitória do Inter, cara. 11, eu lembro disso, foi todo mundo zoando, cara. É horrível essa sensação. Mas então, a partir de 2016, é melhor que façamos uma cronologia do que aconteceu a cada temporada do Internacional pra gente analisar e pra eu poder provar pra vocês que o Inter é, sim, muito, muito azarado. Em 2016, Que narração tri de vídeo e também a edição do cara nota 10. quando começa essa onda toda, apesar de ter chegado na semifinal da Copa do Brasil, o time foi rebaixado para a segunda divisão do Brasileirão pela primeira vez na história, terminando em 17º lugar naquele Campeonato Brasileiro. Em 2017, na Série B, o Inter conseguiu a proeza de terminar em segundo lugar, perdendo o título pro América Mineiro. Tá me dando uma tristeza relembrar tudo isso, meu Deus do céu. Tem que rir pra não chorar. E na Copa do Brasil foi eliminado nas oitavas pro Palmeiras por conta do critério de gol fora que ainda tinha naquela época. Na temporada de 2018, o clube retorna à Série A do Campeonato Brasileiro, faz uma boa campanha e termina em terceiro. Mas na Copa do Brasil é eliminado na quarta fase pro Vitória e nos pênaltis. Além de que no Gauchão perdeu nas quartas de final pro Grêmio. 2019 chegou e na Libertadores, o Inter volta a jogar uma Libertadores depois de um bom tempo, né? Aí aquele gol contra do Jefferson em 2015 também entra nessa onda de azar. E na Libertadores, o Inter perde pro Flamengo nas quartas de final. Algo que ok. Além disso, no Brasileirão, O Nico Lopes errou um gol embaixo da trave no último minuto contra o Flamengo. Senão o Inter poderia ter eliminado o Flamengo. termina em sétimo. Também tá ok se compararmos o resto das façanhas desse vídeo. Entretanto, 2019, na Copa do Brasil, o time finalmente chega a uma final depois de 10 anos. E foi decidir contra o Atlético Paranaense, que nunca tinha conquistado um título da Copa do Brasil e que não é um dos times mais tradicionais do Brasil, é um time tradicional, mas não é um Flamengo, um Palmeiras, um Corinthians, alguma coisa assim. E o Inter precisando reverter um placar que tá tudo bem pra tu reverter, ou seja, 1-0, 1-0 dá pra reverter. O Inter era só ganhar de 2-0 ou levar o jogo pros pênaltis, mas perdeu o jogo em casa, façanhas incríveis dos nossos jogadores no lado de campo, pro Marcelo Cirino, e decepciona toda a torcida que foi lá prestigiar. Eu tava E em lá. 2020, já no Campeonato Gaúcho, perde na semifinal pro Grêmio e nem chega à decisão. Na Copa do Brasil, é eliminado nas quartas de final pro América Mineiro nos pênaltis. E no Brasileirão, liderou durante bom tempo, mas o técnico Ai, não Eduardo suporto Cudê ver esse Thiago Galhardo. Meu Deus do céu. Que enganador esse Thiago Galhardo, pelo amor de Deus. deixa o clube e decide ir para um time muito grande na Espanha, o Celta de Vigo. Pois Cudê é. abandonou. Mas mesmo assim, o time chega no fim do campeonato com boas chances de ser campeão. Primeiramente, na 35ª rodada, o time perde para o Sport Recife em casa. Se tivesse ganhado aquele jogo, era campeão. Na rodada 37, no confronto direto contra o Flamengo, sai ganhando, mas leva a virada. E na última rodada, Não, mas teve que falar também da expulsão do Rodinei ridícula que teve nesse jogo. Foi roubado. Roubadaço. e é só o quê? É só tu ganhar o jogo em casa contra o Corinthians. E na última rodada, o Flamengo perde pro São Paulo. E o Inter empata em casa com o mas Corinthians. É só ganhar e não consegue, cara. Não, mas o Inter não ganhou do Corinthians porque não deram um pênalti claro do Ramiro meteu o braço dentro da área e teve um gol legítimo do Abel Hernandes. Ele não tocou no goleiro, ele não tocou no Cássio, ele só tocou na bola. E a bola caiu e fizeram o gol. O gol legítimo e também não deram pênalti, mas os dois gols anulados foi impedimento mesmo, do Edenilson e o do Yuri Alberto. Nesse jogo contra o Corinthians, que teve o quê? Teve um gol anulado do Abel Hernandes, que foi muito estranho. Teve um pênalti que o juiz deu e que tirou depois. E no fim teve aquele momento marcante na história recente do Internacional, que foi o gol do Edenilson no finalzinho do jogo, mas estava impedido. Eu vi que estava impedido. Em 2021, Saindo no dia quando aconteceu esse gol, eu vi que estava impedido. Eu nem comemorei muito, que eu vi na hora que estava impedido. Libertadores, o clube perde em casa pro Olímpia nas oitavas de final. O mesmo Olímpia e que o Inter tinha, na fase de grupos, feito 6 gols.
Na Copa do Brasil, também em 2021, o Inter perde em casa para o Vitória na terceira fase e no Brasileirão termina no meio da tabela em 12º lugar. 2022 vinha se aproximando, tinha uma expectativa quanto a uma melhora nessa temporada, porém perde para o Grêmio novamente na semifinal do Gauchão. E apesar de ter terminado o Brasileirão em segundo, muito atrás do campeão Palmeiras, o time foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Sim, na primeira fase da Copa do Brasil pro Globo do Rio Grande do Norte. Além disso, Isso daí foi foda. na Copa Sul-Americana, o clube é eliminado nas quartas de final pro poderoso Melgar do Peru. E adivinha, foi em casa também. Em 2023, já começa o ano perdendo pro Caxias na semifinal do Gauchão. Em casa e o quê? Nos pênaltis. De novo, em casa e nos pênaltis, em casa e nos pênaltis. Faz um Brasileirão horrível e termina em nono. Na Copa do Brasil, perde de que forma? Em casa e nos pênaltis. Para que time? Pro América Mineiro. Terceira ou quarta vez nesse vídeo. E pior, a Libertadores surpreende todo mundo. Chega na semifinal e perde em casa, mas foi pro Fluminense de virada, com muitos requintes de crueldade, porque o Inter jogou... Eu vou acabar esse vídeo depressivo, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Ainda foi um dia antes desse jogo da Sul-Americana que o Inter foi eliminado agora em casa. Ficou melhor nas duas partidas, mas o Fluminense que soube aproveitar as oportunidades. Agora chega a temporada de 2024, neste ano em que estamos. Cara, o Inter se reforçou bem, fez boas contratações, gastou mais de 100 milhões de reais em contratações e a expectativa é que a virada de chave viria nesse ano. Mas a temporada está apenas na metade, cara. E o Inter já perdeu 2 vezes para o Juventude em mata-matas. Na semifinal do Gauchão, adivinhe, em casa e nos pênaltis. E agora na Copa do Brasil, na terceira fase da competição. Então, depois de... E agora na Sul-Americana também. Esse cara tem que fazer uma parte 2 do vídeo. Tem que fazer a parte 2 do complemento falando da Sul-Americana, né? Passado de 2016 até hoje em dia, a reflexão que fica é a seguinte: parece que não importa os jogadores, visto que o elenco deste ano é muito qualificado. Há um azar total, somado a um mental fraco do Inter, né? Com expulsões bobas e brigas. Psicológico. O que tá acontecendo com o Inter é psicológico. E tem muita coisa errada no clube. Jogador, presidente, dirigente, tudo, conselheiro. Torcida também tem uma parcela de culpa, é claro, uma parcela pequena, mas tem, porque a torcida do Inter vive em guerra. Enquanto isso não acabar, vai ser difícil ganhar título. Enquanto a torcida do Inter não pacificar internamente, vai ser difícil, porque é um clube em guerra. E também uma falta de vontade de muitos envolvidos, desde jogadores e dirigentes até treinadores. Ainda em julho, o Inter enfrenta o Rosário Central na repescagem da Sul-Americana. Jogou nessa semana agora o primeiro jogo e perdeu. Foi ontem o jogo. Acabou o jogo faz umas 2 horas, tava em live fazendo o jogo, agora tô gravando o vídeo antes de dormir, pra deixar um vídeo já pronto. Meu Deus do céu, cara. Muita tristeza. Pensei que ia fazer esse vídeo refutando o cara, dizendo, não, virou o jogo, né? Agora o azar passou. Tem que rir pra não chorar. Tem que ganhar o segundo jogo em casa. Mas o retrospecto que vimos nesse vídeo não favorece o time. Não ganhou. E, falando em Sul-Americana, e talvez um fiasco que eu tenha deixado de mencionar dessa temporada, é que o Inter não conseguiu passar em primeiro lugar num grupo da Sul-Americana que tinha Belgrano, Delfim e Real Tomayapo. Times que certamente seriam rebaixados para a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho aqui. Mas a tendência é que, se passar do Rosário Central agora, é que não vá muito longe, pois uma hora ou outra esse azar vai bater. Há quem diga que a situação toda aqui no Rio Grande do Sul afetou o time nessa temporada. E de fato isso pode ter acontecido sim. O Rio Grande do Sul ficou muito abalado, todos aqui. Eu inclusive tive que mudar de casa, minha casa anterior foi totalmente alagada e nós perdemos muitas coisas. Então se tu... Afetou sim, tanto que o Inter, por exemplo, vendeu o Maurício só para pagar a conta, né? O Beira-Rio para reformar, né, deixar novo de novo para poder receber jogo, foi quase 40 milhões de reais o Inter teve em perda. O Inter foi obrigado a vender o Maurício para conseguir cobrir, né? O Grêmio também. O Inter e o Grêmio sofreram bem mais que o Juventude, né? Que ficaram sem estádio, tendo que viajar um monte. Mas também isso não é desculpa, tinha que ter classificado mesmo assim.
Te inscrever e deixar o like já vai me ajudar muito. Mas, voltando à questão do Inter, eu vejo que o desempenho mostrado nesse ano não surpreende. Infelizmente, o torcedor do Inter já está se acostumando, né? E põe muitas aspas aí, com esses resultados ruins. E isso, certamente, agora, concluindo o vídeo, não é bom nem pro futebol do Rio Grande do Sul e nem pro futebol brasileiro como um todo. Mas e aí, rapazes e gurias? Vocês acham que o Inter é o pior time, é o time mais azarado do Brasil? Tu acha que a minha opinião como torcedor pesou nessa análise? Falando sobre o canal agora, o canal ficou parado mais de 2 anos. Eu espero que agora as coisas se encaminhem para que tenhamos mais postagens de vídeos. E antes de terminar de fato, eu quero que tu faças algumas coisas. Primeiro, comenta um outro time azarado que tu queres que eu analise, como, sei lá, o Vasco, o Botafogo, o Vitória, entre outros, alguns que... Não, tu já me convenceu. Tu já me convenceu que o Inter é o mais azarado. Não. Eu achava que era Botafogo e Vasco. Não, é o Inter. Ainda mais depois da eliminação de ontem. O pessoal comumente fala que é azarado aqui no Brasil. E se tu já te inscreveu, ativa o sino. Por quê? Porque eu não sei como que serão as frequências de postagem aqui. E por fim, eu sou o mesmo administrador da página Central das Transferências lá no Instagram, que é uma página de futebol que cobre as transferências. Então, se tu não segue, vai lá, nos dá uma ajuda, né? E se tu conhece o nosso conteúdo, sabe que a gente tenta sempre postar o máximo de coisa possível, dentro do tempo e agradando a todo mundo. Então é isso. Bah, que vídeo, hein? Bem editado, a narração dele por cima do vídeo, as edição. Oh, que vídeo bom, hein? Que vídeo bom, por mais que seja triste ver, que vídeo bom, hein? Conseguiu me convencer, ele conseguiu me convencer. Nos últimos anos o Inter é o time mais azarado. Mas é uma fase, vai passar. A gente tem que se reerguer. Porque a gente é Inter, a gente ganhou do Barcelona, a gente ergueu um estádio sobre as águas, os torcedores levando tijolo. É uma fase, vai passar. E eu vou deixar o link do vídeo original fixado aqui nos comentários. Vamos lá ajudar, se inscrevendo, deixando o like. Quero ver se eu tenho moral, hein? Vamos lá no vídeo dele e escrever. Vim pelo canal do Johnny, pra dar uma moral lá pro canal dele, tá bom? Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui, que eu já tô ficando até meio depressivo, né? Até a próxima!